Olá, somos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, do Polo de Pirassununga, e estamos aqui hoje para apresentar o nosso projeto integrador. Eu sou o Fabrício. Eu sou o Francisco. Eu sou o Caio. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Aurélio. E eu sou a Carolina. O tema escolhido para esse projeto foi a análise de implementação do ponto de coleta seletiva na região central da cidade de Pirassununga. E o local escolhido foi o estacionamento do centro paroquial pertencente ao Santuário Senhor Bom Jesus dos Aflitos. A destinação incorreta de alguns resíduos sólidos apresenta-se como um fator de risco ao meio ambiente e à saúde pública. Por isso, é muito importante que os resíduos tenham um bom gerenciamento e que haja alternativas e soluções para que possam ser bem implantadas e operadas de forma adequada. A coleta seletiva é uma importante estratégia a ser adotada para gerenciar os resíduos sólidos urbanos, visando a destinação final correta, reduzindo assim os impactos ambientais e sanitários. A maioria dos municípios brasileiros, bem como Pirassununga, não possuem um programa efetivo de coleta seletiva de resíduos sólidos domésticos recicláveis. Pensando na destinação ambientalmente adequada desses resíduos recicláveis, como plástico, papéis, vidros, alumínio, no caso lacres de latas, pilhas e materiais eletrônicos, nós estamos contando com a ajuda de empresas parceiras, destinando de forma correta esses resíduos, evitando o acúmulo indevido no aterro sanitário. Nosso projeto conta com a instalação de caçambas com cores padronizadas para facilitar a identificação dos materiais reciclados, como por exemplo, a caçamba azul será utilizada para descartar papéis, a caçamba verde para descartar o vidro, a caçamba vermelha para descartar o plástico, a caçamba amarela para descartar o metal e a caçamba laranja para descartar pilhas, baterias e materiais eletrônicos. Todas as caçambas serão identificadas com os tipos de materiais que podem ser descartados. E caso esse projeto receba retorno financeiro, esse retorno estará voltado ao centro paroquial para que possa ajudar nas despesas do cotidiano e projetos sociais. Assim que as caçambas estiverem cheias, a própria secretaria do centro paroquial entrará em contato com os parceiros para fazer a troca e manutenção dos mesmos. Para ajudar a população, serão distribuídas sacolas ecológicas retornáveis, a Ecobags, para ajudar no transporte desses resíduos de casa até o local de destino, como essa sacola e um folder explicativo com orientações importantes sobre o projeto. O público-alvo serão os comércios, as pessoas residentes nessa região e os frequentadores do centro paroquial do santuário, conscientizando-os sobre a importância da coleta seletiva e preservação do meio ambiente. Com isso, esse projeto seria o começo de outros possíveis ecopontos que possam vir a surgir na cidade de Pirassununga. O objetivo é conscientizar a população sobre o descarte correto desses resíduos gerados no cotidiano. O que é reciclagem? A reciclagem é a transformação de um resíduo sólido que não seria aproveitado a partir de mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo que ele se transforme novamente em matéria-prima ou produto. Isso segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A reciclagem tem a ver com o reprocessamento de um item, portanto é diferente da reutilização, em que o item é usado para outra função, e da redução, que consiste em diminuir o consumo de determinados produtos. Ao reciclar uma garrafa PET, ela se transforma em um material plástico, que pode dar origem a outras garrafas ou até a vassouras ou fibras de carpete, por exemplo. Quando alguém faz um lustre com garrafa PET, trata-se de reutilização. E quando uma pessoa decide evitar comprar itens com garrafa PET porque sabe que a reciclagem não é tão simples e gera emissões, o hábito envolve redução.
A reciclagem pressupõe a existência de lixo, e soluções para restos ou sobras são pensadas pela humanidade há muito tempo. Civilizações antigas, como os hindus, possuíam sistemas de esgoto. Na Idade Média surgiram os primeiros serviços de coleta de lixo. Com o avanço da Revolução Industrial entre os séculos 18 e 19, houve um aumento significativo na produção de lixo, causando graves impactos sanitários. Se antes ele era constituído apenas de material orgânico, a partir daquele momento o lixo tinha características diversas. Poderia ser industrial ou químico, por exemplo. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço econômico impulsionou o consumismo em muitos países. Até aquele momento, o mundo nunca havia produzido tanto em todos os aspectos imagináveis, e a situação do descarte se tornou algo mais complexo e preocupante. Com isso, surgiu a necessidade de se pensar em alternativas que não fossem simplesmente estocar todo esse lixo ou descartá-lo de forma irregular no ambiente, pois muitos itens demoravam para se desintegrar, o que poderia causar contaminações, doenças e muitos problemas ambientais. Lixo se tornou uma palavra fora de moda e deu lugar a resíduo e rejeito. Resíduo pode ser reciclado ou reaproveitado. Rejeito só pode ter uma destinação controlada em aterros, mas sem solução sustentável. Hoje em dia, apesar da falta de estrutura, é possível reciclar resíduos por meio de postos de entrega voluntária, da solicitação de serviço de coleta seletiva em sua região por prefeituras municipais e por meio de serviços privados. É importante higienizar os itens e separá-los adequadamente. Assim que os resíduos chegam às cooperativas, eles passam por triagem para serem levados às recicladoras e serem reprocessados, dando vida a novas matérias-primas e produtos. Nem tudo é reciclável, mas a tecnologia pode avançar e fazer com que itens que atualmente não são recicláveis adquiram essa característica. Mesmo que um item seja reciclável, não significa que ele efetivamente será reciclado. Isso depende da demanda do setor de reciclagem pelo objeto, do seu valor de mercado, da facilidade de armazenamento e processamento do item, entre outros fatores. A reciclagem também exige gastos de água e energia e gera emissões. Por isso é importante reduzir ao máximo o consumo de itens desnecessários e fazer campanhas para que empresas diminuam embalagens e troquem matérias-primas de produtos, além de exigir políticas públicas de incentivo de governos. Reciclar é um processo de reaproveitamento de materiais, transformando materiais usados em materiais novos. Além de reduzir o lixo, a reciclagem também reduz a poluição do ar, da água e do meio ambiente como um todo. A coleta seletiva é um principal processo de reciclagem e para podermos contribuir com esse processo, devemos saber quais os tipos de materiais que podem ou não serem reciclados. Os materiais mais reciclados atualmente são o plástico, papel, vidro e o metal, e que para cada tipo de material existem algumas regras. Para haver esse tipo de coleta seletiva, é necessário a existência de um mercado para os recicláveis. Além disso, as pessoas têm que estar conscientes da sua importante participação no processo. Cada material, quando é descartado de forma incorreta, leva um certo tempo para se decompor na natureza. O papel, por exemplo, ele dura em média de 3 a 6 meses para se decompor. Os metais, como por exemplo o lacre de latinha, ele leva de 200 a 500 anos para desaparecer totalmente. Os materiais plásticos presentes em diversos objetos, como copo descartável, garrafas PETs, sacos e sacolas, também possuem um longo prazo para se decompor, cerca de 450 anos. E o vidro, ele possui um prazo para decomposição muito grande, muito intenso, chegando na casa de 6 dígitos, em mais ou menos cerca de 1 milhão de anos. No Brasil, existem alguns tipos de coleta seletiva. As mais utilizadas e conhecidas pela população são a coleta seletiva porta a porta, a ponto de entrega voluntária, conhecida como PEV, e as cooperativas de catadores de resíduos.
A coleta seletiva, porta a porta, é feita de maneira que a população é responsável pela própria separação dos materiais recicláveis existentes nos resíduos domésticos que posteriormente possa ser coletada por um veículo específico. No Brasil, a maioria das cidades que possuem esse tipo de programa, a coleta seletiva é feita semanalmente. Ponto de entrega voluntária, PEV, são locais públicos onde são colocados contêineres ou recipientes para que a população voluntariamente possa fazer o descarte dos materiais separados em suas residências. Cooperativa de catadores de resíduos é uma situação social onde obriga muitos desempregados a trabalhar como catadores de materiais recicláveis, tanto nas ruas como em aterros sanitários. Tudo isso não faz sentido se não falarmos de sustentabilidade. A coleta seletiva, em por si só, não tem sentido se a reciclagem não for um dos pilares da sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que nós criamos e preservamos com atitudes em prol ao meio ambiente e da sua existência. O objetivo da sustentabilidade é satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Agradecemos ao Centro Paroquial Pastoral Senhor Bom Jesus dos Aflitos, que nos acolheu e nos deu a oportunidade para apresentar esse projeto para a população de Pirassununga.